A gente começa o noticiário falando sobre a decisão da Organização Mundial da Saúde, que declarou emergência pública de interesse internacional pelo surto do novo coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro. Infelizmente, esse vírus vem ganhando espaço até agora, com 213 pessoas que morreram, mais de 200 na China. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhum caso confirmado até agora, mas segundo o último balanço do Ministério da Saúde, são 9 casos suspeitos, também mais de 20 países, com casos confirmados, entre eles Itália, Índia, Japão, Alemanha e França. Há um esforço mundial para tentar se chegar a uma solução, um remédio, uma vacina para combater esse mal. E a gente vai conversar agora com o coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de referência da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o Dr. Rivaldo Venâncio. O Dr. Rivaldo está na ponta da linha com a gente para explicar um pouco do que significa essa decisão da OMS e saber como é que está o trabalho, inclusive aqui no Brasil, da própria Fiocruz, para tentar chegar a uma solução. Dr. Rivaldo, bom dia para o senhor. Eu queria entender o que significa essa decisão da OMS, o que isso muda no cenário mundial. Veja bem, a Organização Mundial de Saúde, ela tem como parâmetro para tomar essas decisões o Regulamento Sanitário Internacional. Esse Regulamento Sanitário Internacional, que é assinado por quase todos os países no mundo, ele prevê situações nas quais, quando ocorrer um evento que ameaça a saúde pública de determinado país, mas que, pelas dimensões observadas naquele país, este evento, essa ameaça à saúde pública, pode colocar em risco outros países, ele então, em situações extremas, toma essa atitude que é a decretação da emergência pública de interesse internacional. Nesse momento, como vocês disseram, cerca de 20 países já estão com casos confirmados em seu espaço, seu território. É bem provável que, em pouco tempo, a exemplo do que já está sendo observado nos Estados Unidos, comecem a ocorrer casos que nós chamamos tecnicamente de autóctones, ou seja, pessoas que não estavam na China, que não tiveram contato com pessoas na China, também começam a desenvolver a doença. Por quê? Porque o vírus já estaria circulando dentro desse país. Quando isso ocorre, dependendo da dimensão dentro desses países, o Regulamento Sanitário Internacional recomenda que este determinado país decrete também uma emergência pública de interesse nacional, ou seja, no âmbito da sua governabilidade, que é provavelmente o que acontecerá no Brasil daqui a algumas semanas, no máximo alguns meses. Ou seja, apesar de não termos nenhum caso confirmado até agora em território nacional, isso deve acontecer mais dia, menos dia. Agora, doutor Rivaldo, há uma preocupação muito grande nas mensagens dos ouvintes com relação ao carnaval que está chegando, uma aglomeração maior nas ruas, a possibilidade de propagação desse vírus, imagino, seja muito maior. Ou não, por estar em lugar aberto, a chance de contaminação não é tão grande assim? A segunda observação sua, eu acredito que seja mais procedente. Nós sabemos que todos os vírus respiratórios, eles se multiplicam numa intensidade maior quando a temperatura ambiente está baixa. Então nós estamos no verão, elevada temperatura ambiente, esse é um fator. O outro é o carnaval de rua ser hoje quase todo um evento em rua. Aquele carnaval de antigamente nos salões praticamente acabou, Nós temos são os grandes blocos, desfiles de escola, embora tenha o aglomerado das pessoas, mas tem a alta temperatura ambiente, o que dificulta a replicação do vírus. A preocupação maior, então, é para o inverno, digamos assim. É para o inverno. A expectativa nossa é que, a partir da redução da temperatura, que na região sul do país e mesmo no sudeste começa a ocorrer ali por abril, maio, aí sim nós teríamos a intensificação da circulação desse vírus no país.
Doutor Rivaldo, o senhor estava explicando o porquê da adoção dessas medidas internacionais, né? E aí eu pergunto para o senhor se isso independe da taxa de letalidade, porque a gente tem informação de que essa taxa de mortalidade não é alta, né? Entre os infectados pelo coronavírus, entre 2% e 3%. Então, por que é que as pessoas têm que ficar totalmente isoladas? Por que é que em algumas cidades da China as pessoas estão confinadas em casa? Por ser um vírus novo, que não é uma mutação de um vírus que era conhecido. Então, para este vírus novo, não há vacina e não há disponível no mercado kits para diagnóstico rápido, para diagnóstico que possa garantir com certeza essa infecção. Então, ainda são diagnósticos muito lentos os que estão disponíveis. Esses dois aspectos, o fato de não conhecermos a sequência genética desse vírus até 3 semanas atrás. Isso dificulta a obtenção, por exemplo, de uma vacina e também dificulta a obtenção de kits comerciais para a realização do diagnóstico. Esses dois aspectos são importantes. Um terceiro aspecto é que nós não sabemos com certeza, né, se ele irá de fato se comportar do ponto de vista das manifestações clínicas como os demais vírus respiratórios que nós já conhecemos. Então há também essa apreensão, ou seja, se ele seria um vírus mais agressivo do que os anteriores ou não. Esses 3 aspectos são determinantes para a decretação da emergência internacional. Dr. Rivaldo Venâncio, conversando conosco aqui na programação da Band News FM, eu queria voltar à sua primeira resposta, quando o senhor falava da possibilidade de aparecimento dos primeiros casos autóctones, especificamente aqui no Brasil. O senhor falou na possibilidade de decretação de emergência pública, né, caso isso venha a acontecer, e o senhor disse que há uma chance de que isso aconteça no Brasil. Se sim, com base na experiência do senhor, com base no histórico, com base na literatura até sobre casos parecidos, o que na prática acontece com o Brasil e com os brasileiros? Por exemplo, as pessoas que têm viagens de negócios, que viajam com frequência para o exterior, mesmo para os Estados Unidos e para a Europa, pessoas que têm férias programadas, como é que muda a rotina de um país nessa situação? A Organização Mundial de Saúde, ontem, dentre as suas recomendações, ela deixou claro que não estimulava a suspensão de viagens internacionais, inclusive não estimulava a suspensão de viagens para a China. Esse é o primeiro aspecto. Você perguntou o que mudaria para nós aqui no Brasil. Pouca coisa. O que facilita na prática a decretação da emergência pública de interesse nacional, nesse caso, é a mobilização das autoridades sanitárias e a flexibilidade para tomar determinadas medidas, já que nós estaríamos numa situação de emergência. Lembrando que a última emergência pública de interesse nacional que nós tivemos no Brasil foi durante a epidemia do vírus Zika aqui no país, que tivemos aquele número razoável de crianças com alterações neurológicas, né, congênitas, e que também, a partir ali, foi o inverso. Quem primeiro tomou a iniciativa de decretar a emergência nacional foi o nosso Ministério da Saúde. Em seguida, alguns meses depois, a Organização Mundial de Saúde seguiu o exemplo do Brasil e decretou a emergência pública de interesse internacional. No caso do coronavírus, a decretação internacional veio antes da decretação nacional. Doutor, o senhor estava dizendo desse vírus sobre o qual a gente não sabe ainda muita coisa, não há informação sobre o mapeamento genético dele. Com base no conhecimento do senhor, na vivência, né, na área, haverá daqui para frente o aparecimento de novas doenças com maior frequência, esse tipo de vírus que a gente não tem conhecimento sobre ele, sobre o alcance, o efeito que tem nos organismos das pessoas? Com certeza, com certeza. A expectativa nossa é que a emergência de novos patógenos, de novos vírus, bactérias, será uma constante, até porque os mecanismos de diagnóstico, eles estão mais aprimorados.
Eles estão mais aprimorados do que nós tínhamos há décadas. Então, a detecção de surgimento de novos agentes que possam provocar doença em pessoas tende a ser uma constante, e isso é muito bom porque nós conseguimos detectar no início o surgimento dessas novas enfermidades causadas por esses novos vírus ou novas bactérias. Não é uma má notícia, então, isso, né, doutor? Não, acho que é um desenvolvimento natural da tecnologia, da ciência em nível mundial. O aprimoramento dos nossos conhecimentos facilitam essa detecção. Por outro lado, nós temos... Por outro lado, nós temos que entender que nós estamos mexendo com o ambiente de forma quase que irresponsável, o que facilita o contato com novos espaços. A gente está com uma entrevista já engatada aqui na sequência, doutor Rivaldo. Então, peço só uma última, rapidamente, uma resposta do senhor. Dá para imaginar em quanto tempo a medicina mundial, a pesquisa, vai chegar até uma solução para esse problema? A solução seria, primeiro, diagnóstico rápido, comercial, disponível para a rede de saúde dos remédio, vacina, esse tipo de coisa. Diagnóstico 1 mês, mais ou menos, em larga escala. Medicamentos é coisa de 2, 3 anos, a menos que algum medicamento já existente, testado, ele sirva também para o coronavírus. Vacina, algo como 1 ano, 1 ano e meio. Perfeito. Eu quero agradecer a entrevista com o Dr. Rivaldo Venâncio, coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, que, assim como tantas instituições no mundo, estão atrás de uma solução para resolver o problema do coronavírus. Dr. Rivaldo, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista. A oportunidade. Até uma próxima. Muito obrigado.